alguns médicos tradicionais são de má fé. Isso é sabido por todo mundo. Só que aqui eu venho dizer uma coisa super diferente. Estou aqui neste embondeiro aqui, tem duas casinhas. Se vocês forem a prestar muita atenção, tem duas palhotas, esta e aquela aí. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Detalhes de Moçambique. Estarei trazendo para vocês uma visão diferente e única de como nunca ninguém mostrou para vocês sobre Moçambique. Quem não sabe, eu sou Emanuel Venâncio, então ajuda o maninho a crescer aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Bota o like aí ativado no YouTube para ajudar o próprio YouTube a sugerir este conteúdo e mais outros para mais pessoas. E para hoje estarei falando da questão do espiritualismo, a medicina tradicional, entre parênteses. O que me leva a falar deste assunto é que eu comecei a ter uma nova visão. Comecei a ter uma nova visão sobre algumas pessoas que se fazem passar por médicos tradicionais em Moçambique, ou melhor, no nosso continente africano. E nossa cultura é diferente da cultura dos outros lá nos outros continentes, não é? Nós aqui no continente africano, nas nossas raízes, mesmo no âmbito da religião, nós nos curvávamos perante objetos, estátuas, pedras, plantas. Sim, com o tempo isso foi mudando por causa da globalização, não é? Por causa da colonização também, por causa da adoção de novas formas de levar a vida e cultura. E prontos, hoje em dia está quase tudo transformado. Mas está uma coisa que não parece que não vai nunca mais terminar ou acabar. A questão do espiritualismo. Eu tenho o hábito de manter uma conversa com pessoas um pouco mais velhas. O mais velho com quem eu conversei, ele disse que para ser um médico tradicional, quer dizer, não é uma coisa que uma pessoa decide pessoalmente, tipo, sair, ter aquela ideia de que eu tenho vontade de ser médico tradicional, então tenho que ser. A não ser que você queira ser um ladrão, não é? Queira estar a extorquir as pessoas. Aquilo não é uma coisa que a pessoa escolhe por livre vontade, não acontece assim. Aquilo acontece por via de espíritos, é uma questão de chamamento. Os espíritos chamam a pessoa para fazer o trabalho de medicina tradicional e, em muitos casos, isso costuma ser familiar. Quando, por exemplo, uma pessoa de uma determinada família, acontece nessa pessoa algo de gênero, muitas das vezes costuma significar que os seus antepassados tiveram a mesma relação, uma relação idêntica com os mesmos espíritos. Depois daqui, a pessoa é levada para o tratamento e lá se dita o verdito final, não é? O que se deve fazer para que esses espíritos se acalmem. Em alguns casos, costumam ser espíritos que costumam querer que você faça uma certa vontade deles. Que no caso, se vocês forem a prestar atenção, estou aqui neste embondeiro aqui, tem duas casinhas. Se vocês forem a prestar muita atenção, tem duas palhotas, esta e aquela aí. Estas palhotas aqui são do mesmo caso. O espírito que atua em ti pode te obrigar a fazer este tipo de coisa num embondeiro desse aqui. Os espíritos aparecem com a ideia tipo eles são seus deuses, percebe, né? Em que às vezes tu deves sair para ir lá invocar alguma coisa, para ir lá fazer algum pedido, para ir lá pedir algum perdão, para ir lá prometer algumas coisas. E prontos, é nesse sentido. Outros espíritos obrigam também que você faça isto e mais uma outra coisa. Essa outra coisa é medicina tradicional. Eles mesmos ensinam a ti, eles mesmos te dão aquela vocação, aquela propriedade de quem é médico tradicional tem, não é? Ou que quem é médico tradicional tem de saber quais são os remédios para doenças XXX. E geralmente, médicos tradicionais na nossa banda curam doenças relacionadas ao espiritualismo, porque não são só doenças que se podem curar no hospital que nós padecemos aqui no nosso continente. E nós também temos doenças que no hospital não são possíveis de se curar. Então, quando temos esse tipo de problemas, vamos para o médico tradicional, ele consegue resolver. São doenças que o hospital não tem condições para resolver, doenças espirituais. Eles podem se manifestar como se fossem doenças normais, que podem ser curadas no hospital, mas não. Então, a minha decepção, ou a nova visão que eu passei a ter, significa o seguinte: alguns médicos são falsos. Alguns médicos tradicionais são de má fé. Isso é sabido por todo mundo. Só que aqui eu venho dizer uma coisa super diferente.
uma coisa super diferente, porque ultimamente não é fácil ter cliente, não é fácil ter paciente em casa, tratando-se de médicos tradicionais, porque normalmente quando você faz um trabalho, mesmo que não seja assunto de medicina tradicional, tu precisas levar tempo para ter clientes, tu precisas levar tempo para ter o reconhecimento das pessoas, tu precisas levar tempo para ter mais praticidade do que você faz, não é? Então, muitas pessoas não se dão o trabalho de deixar a experiência fazer eles crescer. Então, o que é que fazem? Depois que eles começam a fazer os seus trabalhos, numa zona, por exemplo, que nem nesta zona em que eu estou, se tivessem casas aqui por perto, tendo um médico tradicional falso nesta zona, ele estaria fazendo o quê? Estaria lançando objetos estranhos para pessoas. Para quê? Esperando que ele venha a ser chamado para vir retirar esses objetos que ele mesmo lançou. E essas pessoas que fazem isso não são exatamente médicos tradicionais. A única coisa que eles sabem fazer é retirar esses objetos do peito, objetos lançados por eles mesmos. É que não é uma brincadeira que eles fazem com a saúde das pessoas. Então, eles no mínimo têm estas palhotinhas e depois começam a fazer maldade para as pessoas. Deixar as pessoas acreditarem que eles são médicos tradicionais. Mas que tipo de médico é que sabe fazer o único tipo de trabalho? Que tipo de médico? Então, eu quero pedir a quem tiver este tipo de problema na zona em que vive, não é? Quero pedir a não incentivar mais esta prática, fazendo o quê? Saia dessa zona, vá se tratar num outro lugar, se possível num outro distrito. Porque este comportamento aqui não se deve incentivar. Isso é de mal. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Vou parando por aqui.